Pessoal, bem-vindos a mais essa videoaula comigo, professor Jefferson Lemos, aqui no 7º ano, né? Vamos dar início a mais essa videoaula de geografia, pessoal. Bem, pessoal, o tema da nossa aula de hoje é trabalho infantil no Brasil, aqui no nosso país. Como a gente vem vendo, falar um pouquinho na aula passada sobre os direitos humanos, né? A gente vai ver um pouquinho sobre o trabalho infantil no Brasil, que é uma das violações dos direitos humanos, né? E então aqui vocês podem ver, ó, deixa eu colocar o laser. O que seria então considerado trabalho infantil, né, professor? É aquele realizado por menores de 16 anos ou que tenham entre 14 e 16, né, mas que não estejam na condição de aprendiz, ou seja, que estão fora da escola, né? O menino ou a menina, né, a criança e o adolescente, que trabalham, mas não estudam, né? Deixam o estudo de lado para trabalhar apenas, né? Se os jovens entre essa idade aí conciliarem o trabalho com a educação, com o estudo, né? Não é considerado um trabalho infantil aí fora dos direitos humanos, né? Agora, se abandonar os estudos, aí podemos dizer que é errado, né? No Brasil, assim como em muitos outros países pobres e desiguais, né? Assim como o nosso, o Brasil, existem muitas crianças nessas condições, né? Que abandonam os estudos para apenas trabalharem, né? Na maioria dos casos, elas trabalham para ajudar no sustento da sua família, recebendo os valores irrisórios, né? Porque não tem leis trabalhistas, principalmente por serem menores de 18 anos, não tem carteira assinada, não tem os direitos garantidos. Ou trocando o trabalho por comida, apenas para sobreviver, né? Uma forma de praticamente escravidão, né? Você trocar o trabalho apenas pela comida, sem um salário. E aqui no gráfico ao lado, a gente pode ver o que? A distribuição dos trabalhadores infantis por idade, né? Aqui no nosso país, por exemplo, no Brasil, crianças entre 5 e 9 anos de idade, aí tem uma média de 79, 80 mil, né? 80 mil crianças nessa faixa etária aí, de 5 a 9 anos, trabalhando. Aí, quanto maior a idade, né, a criança vai crescendo, mais crianças vão ingressando aí no trabalho infantil. Entre 10 e 13 anos, 330 mil crianças mais ou menos, e a maior quantidade aqui de crianças trabalhando, crianças e adolescentes, concentra-se então aqui na faixa etária entre 14 e 17 anos, né? Mais de 2 milhões de crianças, 2 milhões e 260 mil crianças e adolescentes trabalhando aqui nessa faixa etária de 14 a 17 anos, né? Então é a maior população, a maior quantidade de crianças e adolescentes trabalhando, concentra-se aqui nessa faixa etária de 14 a 17 anos, né? Cerca de 2 milhões e 260 mil crianças, pessoas. Bem, pessoal, como vocês podem ver aqui nesse mapinha, vou explicar. De modo geral, né, nas regiões norte e sul, as crianças desempenham atividades que estão ligadas à exploração dos recursos naturais, né? No nordeste, na nossa região, há mais crianças trabalhando no setor agropecuário, né? Plantando, colhendo. E no sudeste, no setor industrial e de serviços, né? Nas fábricas, né? Produzindo roupa, por exemplo, né? Vendendo, trabalhando em lojas. No centro-oeste, as atividades se dividem entre a exploração dos recursos naturais e atividades referentes à agropecuária, né? Como lá tem uma agropecuária forte, né? Produção de gado, bovino, por exemplo, né? Então lá no centro-oeste se concentra mais nessa área aí. O trabalho infantil prejudica os estudos, na reflexão que a gente faz aí, ó. O trabalho infantil prejudica os estudos, reduz a frequência do estudante às aulas e aumenta a chance de abandono escolar, especialmente entre os adolescentes, né? Então, muitas vezes aqui que esse parágrafo é o principal para a gente ter uma reflexão aí, né, sobre o trabalho infantil e como muitas vezes ele é, digamos assim, negativo, né? Porque não tem problema nenhum a criança trabalhar, né? Isso não é essa questão que a gente está defendendo aqui, que a criança não tem que trabalhar. A questão não é essa. A questão, ela pode trabalhar, só que ela tem que conciliar esse tempo de trabalho, né? Não ser um tempo de trabalho igual aos adultos,
ser mais reduzido, porque a criança tem que brincar, tem que se divertir, tem que estudar, né? Principalmente aqui, como a gente tá vendo aqui, a criança não pode deixar de lado, né, os estudos apenas para trabalhar, né? Ela tem que se desenvolver, tanto intelectualmente, né, no caso da educação, mas também ter outras vivências. A criança precisa brincar, se divertir, ter o contato com os amigos, né? Jogar bola, no caso, né? Jogar bola, basquete, praticar algum esporte, né? Uma dança, né? Uma atividade cultural. Então é isso, pessoal, né? A principal questão aqui que fica é essa. As crianças não devem abandonar os estudos, né? Para exclusivamente trabalhar, né? Isso é errado, né? Não está falando aqui que é proibido trabalhar, mas sim, não se deve única e exclusivamente trabalhar. E aqui no nosso país, os principais estados, né? Os estados que concentram a maior população de pessoas, de crianças e adolescentes trabalhando são aqui, ó, esses em vermelho: Bahia, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo e Rio Grande do Sul. Alguns outros também, como Pará, Maranhão, Ceará e o nosso estado de Pernambuco, e também o Paraná, que concentram também uma grande população de crianças e de pessoas, né, crianças e adolescentes trabalhando. Mas os que mais se concentram são aqui, esses em vermelho: Bahia, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo e Rio Grande do Sul. Os outros estão ali de razoável, de médio para baixo, né? Mas esses em vermelho e esses em marrom mais escuro, como o nosso estado de Pernambuco, tem relativamente uma alta concentração de crianças e adolescentes trabalhando, né? Muitas vezes acontece isso aqui, né? Prejudica os estudos, porque muitas crianças e adolescentes deixam de estudar apenas para ir trabalhar, então, né, prejudica aí as crianças de outra maneira, né? Abandonando a escola, e principalmente acontece isso aí com os adolescentes, né? Muitas vezes ali a criança vai trabalhar, começa a ganhar um dinheirinho, então abandona os estudos porque acha que é mais vantagem ela ganhar né, ter um rendimentozinho do que estar estudando e não ganhar nada, né? Mas não pensa no futuro, né? Então é isso, pessoal. Muito obrigado por assistir essa videoaula. Até a próxima. Um forte abraço. Valeu, pessoal.